Bom dia, igreja. Bom dia. Amém, glória a Deus. Que bom estar aqui na minha casa. Eu estava brincando com o pessoal, falando, nossa, eu ministro em tanto lugar, mas quando é na nossa casa, dá um frio diferente. Orem por mim, tá? Confesso que quando eu vi minha foto exposta junto com os outros preletores, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Colocaram minha foto errada ali, só tem fera aqui. Como assim? Mas o Senhor é bom, né? Ele é perfeito. E deixa eu saudar os meus irmãos aqui. Você sabe que aqui tem os nossos irmãos, que eles são surdos. Olá, tudo bem? Deus abençoe vocês. E saudar também Josiel, a Silze, a Érica, o Douglas, que tiveram coragem de me convidar. Falei, gente, vocês vão botar eu para abrir esse congresso, eles são corajosos, hein? Deus é bom, obrigada, gente. Obrigada por me receberem. E é com muita alegria que eu vou dividir um pouco daquilo que Deus tem falado acerca das famílias atípicas. Falando em família, eu acho que tinha uma foto da minha família. Não sei se tá, mas eu sou casada com o Sandro está ali, o homem mais bonito dessa igreja, aos meus olhos, e tudo bem, não precisa ser o de vocês. E eu sou mãe do Luca, o Luca tem 13 anos, é um meninão de 1,86 m, mas só tem 13 anos, ele passa por aqui, o povo fica chamando ele para base não, para o Biuan, falo, calma gente, ele só tem 13 anos, é que ele é muito grande. E a Duda, de 9 anos, que é a minha Mini. Você vai ver passando, você vai falar, e olha lá a Aline passando. Pequenininha, é muito parecida comigo. E é o meu maior ministério. Douglas e a Érica falaram aqui, eu acabo viajando muito, mas eu só consigo fazer isso porque eu tenho um marido que me dá o suporte em casa com eles. Porque se eu tivesse que deixar eles com alguém para viajar, provavelmente a agenda diminuiria assim 80%. Mas Deus, Ele é perfeito e Ele construiu dentro da minha casa uma família sólida que pode proporcionar eu estar indo levar aquilo que o Senhor tem me mostrado. Amém? E eu quero falar um pouquinho, mas antes deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quem aqui já é pai e mãe, levanta a mão para mim. Uau, quase todo mundo. Quem não é? Aqueles que ainda não são, mas desejam ser. Eu já clamo pelo seu ventre nessa manhã, para que o Senhor haja sobre ele, trazendo um ventre frutífero, curado, para que você venha gerar frutos nessa geração ainda, amém? Glória a Deus. Queridos, a maternidade é uma jornada repleta de desafios e bênçãos, não é verdade? Mas junto com ela tem um amor incondicional desse Deus, que nos capacita, que nos direciona, que nos dá filhos nessa jornada tão comprometedora. E esses filhos, eles se manifestam de várias maneiras. Muitos deles são típicas crianças e outras são crianças atípicas. Jovens típicos e atípicos, você sabe qual a diferença? A criança típica, o jovem típico é o dito normal, que na verdade normal nenhum de nós somos. E as crianças e os jovens e os adultos atípicos são aqueles que ditam que tem algo diferente, algo que eu desconheço. Vamos falar os autistas, o síndrome de Down, paralisia, os nossos irmãos surdos, os nossos irmãos cegos. Enfim, todos aqueles que muitos olham e falam, uau, tem algo diferente. Mas diante de Deus todos nós somos iguais. Diante de Deus não há diferença, diante de Deus não há deficiência, não há transtorno, porque o nosso Deus e seu absoluto amor está derramado sobre todos os seus filhos e filhas. Amém? E de geração em geração, como essa conferência tem falado. Em Salmo 127, a palavra nos diz o seguinte. Eu vou passear um pouquinho pela Bíblia, tá? Então vou trazer alguns textos para você. Em Salmo 127, 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Esse versículo ele nos lembra que cada criança, em sua particularidade, é um presente de Deus, é uma promessa de Deus, seja ela típica ou atípica, não é verdade? Todos nós, quando geramos um filho, quando nós, a mãezinha ali fica grávida, o marido junto acompanhando, nós estamos gerando o quê? Um filho do Senhor, porque não são nossos, são do Senhor, e por ser dele eles são perfeitos. E pelo ser do Senhor, eles são semelhantes a Cristo. Então eles são perfeitos, eles são lindos, eles são amados e adorados. Isso independente
Isso independe se ele anda, se ele corre, se ele fala. Isso independe se é uma criança como qualquer outra ou se ele é um pouco diferente. Por ele ser filho amado do Senhor, ele é perfeito em todas as condições. Vocês concordam comigo? Mas que loucura, Aline. Esse Deus que ama tanto, que nos, é um Deus absoluto em seu amor, ele nos permite passar por tamanhos desafios na maternidade. Nos permite passar por muitas dores. Seja por conta de um laudo, seja por conta de um filho que hoje está no presídio, seja por conta de um filho que hoje está nas drogas, ou de um filho que está afastado da casa do Senhor. Quantos desafios eu e você, como mãe, como pai, nós enfrentamos quando os nossos filhos ainda não estão ali, naquele caminho que nós entendemos que é o caminho do Senhor. Quantos desafios nós, mães, passamos quando nossos filhos resolvem fazer igual o filho pródigo, sair aventureiro pela vida. Mas há uma promessa, tanto para esses filhos como para esses pais. A promessa é que um dia ele vai voltar. Porque se você plantou a boa semente, se você plantou... Obrigada. Se você plantou a boa semente, se você guardou o seu filho desde a infância, um dia ele vai voltar. Ele vai voltar, porque isso quem diz é o Senhor. E para aqueles que as dores são ainda maiores, porque você muitas vezes olha para o seu filho e não vê, talvez ele entrando numa faculdade, você não consegue imaginar ele cantando no louvor, você não consegue imaginar ele em cima desse altar. Deixa eu te dizer, nós não podemos colocar o nosso Deus numa caixinha. Não há impossível para o nosso Deus. Um Deus que tirou um homem depois de 3 dias morto, já fedendo, de dentro de uma pedra, ele é capaz de fazer qualquer coisa pelo seu filho. Então não limite esse Deus, porque o que limita os nossos filhos é o nosso olhar. Quem limita o homem é o nosso olhar. Então não limite seus filhos. Muitas coisas nós não entendemos e nem vamos entender. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não sabemos o Espírito, não recebemos o Espírito desse mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Amém? O que eu aprendo aqui quando Paulo fala nessa primeira carta dele, 1 Coríntios 2, 11 e 12? Eu aprendo que o conhecimento do homem é limitado, mas o conhecimento de Deus é infinito. Eu aprendo que aquilo que eu posso fazer pelos meus filhos é limitado, mas aquilo que o Senhor pode fazer é infinito. Aos nossos olhos, muitas vezes a gente não enxerga o nosso filho fazendo coisas que nós sonhamos ainda com ele no nosso ventre. Mas acredite, antes mesmo de ele chegar no seu ventre, o Senhor já tinha todos os planos para ele. Antes mesmo de ele ser gerado dentro de você, o Senhor já sabia como ele seria, como ele ia falar, a cor do cabelo, como ele ia andar. Você crê nisso? Se você crê nisso, nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos crer que independente do que aquilo que hoje nossos filhos entregam, seja uma sentença ao você ter saído daquele médico, ele dito que seu filho não vai andar, não vai falar, seja uma sentença que a própria família derrama sobre a sua vida, porque o seu filho está solto nesse mundo, está nas drogas, está na bebida. Independente dessas sentenças, a palavra que vale é a palavra do Senhor. A palavra que firma o propósito do seu filho é a palavra do Senhor e a palavra dos pais também. Porque quem guarda os nossos filhos somos nós. É a nossa oração, é o nosso joelho, é a nossa madrugada. Eu não preciso me conter às coisas desse mundo, porque eu não sou desse mundo. O mundo diz algo que eu não preciso, porque eu sou baseada naquilo que a Bíblia nos diz. E a Bíblia diz, clame pelos seus filhos e filhas, eles darão frutos nessa e na futura geração. Amém? É fácil, Aline? Não. É desafiador? Sim. Mas tem um versículo que nos direciona, e eu separei 2 dele. Um que fala sobre força e coragem em meio aos desafios, que é Josué 1:9. Deus nos encoraja dizendo, seja forte e corajoso.
Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse versículo ele nos lembra de quão poderoso nosso Deus é sobre a família, especialmente as famílias que hoje vivem em suas dores. O quão poderoso Ele é sobre cada família e as suas necessidades. E uma força poderosa nas famílias, você sabe qual é? A igreja. A igreja é uma força poderosa sobre as famílias. Porque hoje eu digo para você, pastoreando mais de 200 famílias atípicas nessa igreja, só nessa igreja, eu digo para você que a igreja é a maior força poderosa depois de Deus para essas famílias. Quando a igreja não acompanha uma família em suas dores, ela definha dentro de casa. Eu recebi há pouquíssimo tempo, não sei quem viu, quem me acompanha no Instagram, eu postei esse vídeo. Aliás, quem não me acompanha no Instagram, quem não me conhece, não me segue no Instagram, levanta a mão, sem medo. O Senhor separou essa manhã para tirar vocês do pecado, tá, irmãos? Pode me seguir, assistir coisa boa. Irmão, tá ali? Depois você coloca o meu Instagram para eles. O irmão tá pedindo aqui embaixo. Pode colocar que ele quer. Eu coloquei no meu Instagram uma família, uma mãe. Ela faleceu dentro de casa. Ela teve um infarto e caiu. E ao cair no chão, o seu filho de 4 anos, surdo e autista. O que ele fez? Ele se debruçou sobre o corpo da mãe. Por ele ter o cognitivo comprometido, né, até por conta do autismo e também por conta da surdez, ele acaba não estando, né, conforme a comunidade, ele não aprende como a gente, ele acaba não tendo ali o discernimento como uma outra criança. Ele não correu para abrir a porta, ele não teve atitude nenhuma de pedir socorro ou de socorrer. O que é que ele fez? Ele se debruçou sobre o corpo daquela mãe e ali ele ficou. Por um dia, irmãos, por 2, por 3, por 4, por 5, por 14 dias. 14 dias bateram naquela porta e a criança estava morta de fome em cima daquela mãe. O que quando eu vi essa reportagem, o que aquilo me falou? Não tinha uma igreja com eles. Não tinha uma igreja com eles, porque se tivesse, no segundo dia alguém sentiria falta e bateria lá. E se batesse, não salvaria a mãe, mas salvaria a criança. Se você entende a importância que eu e você temos na vida dessas famílias, a importância que nós como família de Deus, eu falo, essa igreja ela não é uma igreja inclusiva, ela é a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo ela inclui. Isso cabe a mim, cabe a você, olhar para essas famílias e salvá-las. Divórcio, a cada 5 famílias atípicas, 4 estão com questões de divórcio e separação. É o maior índice hoje de divórcio, está dentro das famílias atípicas. E é por isso que eu te digo, que quando esse versículo me fala sobre força e coragem, a maior força depois de Deus que essas famílias podem ter, somos nós, a igreja. Eu não sei, eu também não vou perguntar quantas famílias atípicas tem aqui, mas se elas aqui estão, e se você está sentado do lado dela, não perca a oportunidade no dia ainda de hoje, de abraçar essa família e perguntar: tem algo que eu posso fazer por você? Tem algo que eu possa fazer pela sua família? Porque deixa eu te dizer, acompanhando todas essas famílias, o retrato que eu tenho é que elas sentam sempre no último banco, para não serem vistas e para não incomodar. E dali elas vão embora e a gente nem vê. Então, se você hoje, dentro desse congresso, tiver a oportunidade de estar sentado do lado de alguma delas, você abrace elas e você diga: conte comigo, ainda que eu não tenha muito para dar, eu posso te ouvir. Eu posso orar com você. Eu posso visitar o seu filho. Amém? Contudo, tenha confiança em Deus. E o segundo versículo fala sobre confiança e provisão de Deus, que é Filipenses 4,19 fala. Paulo escreve assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E aí eu falo para as famílias que muitas vezes enfrentam incertezas e situações inesperadas. Esse versículo oferece conforto e confiança e provisão divina.
Deus conhece cada necessidade. Deus conhece cada sofrimento. Deus conhece aquilo que eu e você estamos passando. E Ele tem tudo o que nós precisamos para suprir. Deus tem tudo o que eu e você precisamos para suprir a sua casa, a sua dor, a sua família. Deus é poderoso, irmãos. Às vezes nós falamos desse Deus poderoso, desse Deus incrível, mas nós, dentro de nós, muitas vezes, nossa fé é tão pequenininha, né? A gente fala de um Deus que pode todas as coisas, mas no meio daquela bolha que nós estamos, nós não conseguimos expressar esse amor, ou até mesmo receber esse amor. Esses princípios bíblicos que eu trouxe, esses dois, eles nos lembram que apesar das diferenças na caminhada de uma família, de uma mãe, seja ela típica, seja ela atípica, não há diferença. Cada uma na sua batalha, cada uma com as suas dores. E como eu falo com os meus paizinhos na reunião que a gente faz mensal, dor não se mede. Dor não se mede. Cada família tem a sua. Cada família tem a sua particularidade. Cada família está vivendo o seu momento e a sua fase. E às vezes nós olhamos para a família do lado e ela está tão feliz. Ela está tão bem, ela está tão alegre. Só que você não consegue ver o que de fato essa família está vivendo. Até porque nessa terra, dificilmente nós vamos achar alguém plenamente feliz. Porque a felicidade, ela não está nessa terra. A felicidade de um cristão é a eternidade. Nós estamos aqui de passagem. Quantos anos nós vamos viver, irmãos? Se você malha todos os dias, vou botar aí que você vai viver até os 93, 95. Se você malha de vez em quando, vamos cair isso para 80. Se você não malha, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Falar em 93, um grande comunicador acabou de falecer, né, Silvio Santos, aos seus 93 anos. E graças a Deus com Jesus, porque ele veio aceitar Jesus. Então, queridos, é muito rápido, perto de uma eternidade, que eu e você vamos conhecer. Nessa vida, nós estamos aqui para servir aos nossos irmãos. Estamos aqui para guiá-los. Estamos aqui para ajudá-los. Mas Aline, alguém me ajuda? Deixa eu contar uma coisa para você. Aquilo que você tem, aquilo que você estudou, o seu emprego, a sua faculdade, tudo aquilo que você possui não é para você. Se alguém diz que é para você, está errado. É para o outro. É para o outro. E para mim, para você, Deus tem para dar. Deus colocará alguém. Para cada Moisés há um Arão. Para cada Moisés há um Arão para sustentar. Queridos, eu fui convidada a ministrar para umas mulheres, para um culto de mulheres. Eu tenho que correr com meu tempo. Meu tempo é pequeno aqui. Eu fui convidada a ministrar para umas mulheres, para um culto de mulheres. E nada vinha. Pensa numa semana que não vinha palavra nenhuma. Nenhuma. E eu orava, eu falava, Senhor, o que eu vou falar para elas? Para essas mãezinhas. E eram mães típicas e mães atípicas, estavam todas juntas e não vinha nada. Na quinta-feira à noite, na madrugada, eu acordei. E o Espírito Santo, ele começou a me citar palavras. E ele começou a falar, e eu comecei a escrever. E eu comecei a colocar para fora, e eu queria dividir com vocês, famílias típicas e atípicas. Por quê? Porque esse poema que o Senhor me deu, ele fala tanto ao meu coração, porque muitas vezes nós achamos que somos diferentes, alguns acham até que são melhores, outros acham que são piores, mas na verdade somos todos iguais. Não há diferença. A limitação daquele que não escuta é uma, a sua limitação é outra, a minha é outra. Talvez a minha não seja tão aparente. Você olha para mim e você não vê, mas eu tenho as minhas dificuldades. E para cada uma delas nós precisamos de alguém para caminhar conosco. E o Senhor, Ele me deu
um poema onde que falou muito ao meu coração. E eu queria que você, família, prestasse atenção. Seja você uma família convencional, tradicional, onde tudo parece estar perfeito dentro da sua casa. Seja você que está lutando para que as pessoas te aceitem numa sociedade, para que o seu filho seja aceito num colégio, para que seu filho seja aceito pelas crianças do parquinho, para que ele seja aceito em uma igreja, para que tenha algo para ele. E o Senhor, Ele me falou, enquanto eu dormia, Ele me falava sobre a diferença, sobre essas mães. Mães típicas e mães atípicas. Ele me falou sobre mãe, mas eu quero que você transforme, toda vez que eu falar mãe, você transforme em família. Porque nós estamos falando de família. Mas de fato, naquela madrugada, Ele me falou para mães. Talvez porque eu ia ministrar para elas. E Ele me disse: mães típicas e mães atípicas, quem são vocês? Mãe típica já acorda preocupada com os filhos, corre para conseguir dar conta de tudo no dia e mal consegue respirar. A mãe atípica já acorda preocupada com os filhos, passa o dia tentando acertar e mal consegue parar. Somos todas iguais, vivendo uma aventura linda que é a maternidade. Uma aventura cheia de altos e baixos. Um dia fazendo planos para o futuro e no outro só pedindo a Deus que esse dia dê certo. Um dia correndo para deixar o filho na escola e no outro sem pressa, sentado na sala de uma terapia. Mas quem somos nós? Somos aquelas que se cobram porque gritou, porque não está dando conta de tudo, porque acha que vai pirar e uma hora por outra não vai mais aguentar, mas que ao longo percebe que não tem esse direito, pois na nossa fabricação como família existe um selo de leoa. E nesse selo está escrito: você não pode parar. Você não pode parar. Mães típicas e atípicas, quem somos nós? Vocês são simplesmente mães. Vocês são simplesmente famílias, sim, especiais, que lutam, que ama, que chora, que grita, que quase desiste, mas não desiste. Então, que diferença tem uma família típica para uma família atípica? Na minha opinião, na maioria das vezes, é apenas o sonho por qual cada uma luta. Enquanto uma sonha em que seu filho seja o presidente do país, a outra só quer que ele consiga terminar o ensino escolar. Enquanto uma junta dinheiro para ele estudar nos Estados Unidos, a outra só deseja vê-lo brilhar em qualquer lugar. Enquanto uma investe tudo que pode para o seu filho ter uma oratória impecável, saber falar, recitar poemas, a outra só quer que ele fale simples palavras do vocabulário de sobrevivência. Fome, sede, aqui dói, aqui não dói. Mães típicas e atípicas, que ironia achar que somos diferentes. Ambas desejam o melhor para os seus filhos. Ambas só desejam vê-los brilhar, seja no altar ou em qualquer lugar. E aqui o Senhor parou de falar comigo. E eu falei: Senhor, não está completo, preciso dar um fechamento para esse poema. E Ele não falou mais. E veio sexta, e veio sábado de manhã, enquanto eu estava indo para essa conferência, para ministrar para essas mulheres, eu falei: Senhor, não está fechado esse poema, como eu fecho ele? E aí Ele falou: daqui para baixo, cada família vai fechar o seu, cada família vai sonhar o seu, cada família vai encontrar o seu caminho, vai encontrar o seu lugar em mim, vai colocar a sua vontade, os seus desejos, os seus sonhos em mim e no meu altar. De fato, não somos diferentes. Em Provérbios 3, ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça que o Senhor tem os seus caminhos e Ele endireitará todas as suas veredas. É Ele, independente de quem somos. Para nós, famílias atípicas ou típicas, o que nos resta é entregar aos pés do Senhor. Há 6 anos atrás,
quando me convidaram para pastorear a inclusão dessa igreja, eu falei para o Senhor: como? Não sou mãe atípica, não tenho faculdade nessa área, tenho nada para oferecer. Como? Me coloque em qualquer outro lugar. Esse não é para mim. E a minha liderança falou: ora. Como bom crente eu orei. E o Senhor me trouxe uma paz que eu falei assim: Senhor, essa paz, não, está errado. Era uma paz tão grande em aceitar esse desafio, que eu ficava: Senhor, que paz é essa? Que paz é essa? E eu aceitei. E eu te confesso que a única coisa que eu tinha para dar para o Senhor era a minha obediência. Eu não tinha nada para oferecer. E eu perguntei: Senhor, por quê? Por que você não chama uma mãe atípica? Ela já tem 50% do caminho andado. Por que você não chama uma pediatra, uma neuro, alguém que já tenha algo para oferecer? Sabe quando você fala com seu pai e o seu pai te deixa falando sozinho? Ele é mestre em fazer isso comigo. Acho que é porque eu falo muito, né? E ele me deixou falando. Há 1 ano e meio atrás, o meu filho Luca, de 13 anos. Queria tanto que colocasse a foto dele, mas eu acho que não conseguiram. O meu filho Luca, de 13 anos. Que eu sempre achei ele um pouquinho diferente, mas não sabia o que era. E todo mundo, todos os médicos falavam: não, ele tem déficit de atenção e hiperatividade. Eu falei: poxa, mas déficit de atenção e hiperatividade, que o TDAH eu também tenho. Não é, tem algo ali. Ele é literal demais, mas ele não é autista. Ele tem hiperfoco, mas sabe, e eu ali imersa naqueles estudos, eu não conseguia achar nenhuma resposta para mim. Até que eu encontrei um médico, se chama ebiatra. Não sei quem conhece, porque eu nunca tinha ouvido falar no ebiatra. O ebiatra é um médico do adolescente. Ele pega ali dos 10 aos 18 anos. E ele se especializa nessa área. E eu levei o Luca lá, eu e o Sandro, e eu falei: doutor, eu acho que tem alguma coisa no Luca que eu não consigo achar. E o doutor, na hora, ele foi muito enfático. Ele falou assim: você já fez um teste genético? Ah, Luca, gente, ele está encurvado, você está vendo, né? Porque ele é maior do que o pai. E olha que o pai não é baixo. Esse é o Luca. Passar por você, você vai... É um garoto bonitão, lindão da mamãe. Se ele ouviu falando isso, né? E aí o médico falou assim: ele já fez um teste genético? Aí eu falei assim: não. Aí ele: então você vá fazer esse teste genético e você só volte com o resultado. E eu estava numa semana onde que eu ia para Boston. Não, para New Jersey, Nova York. Levar essa palavra que eu estou trazendo para vocês. Levar um consolo para as famílias atípicas de Nova York. Levar treinamento para as igrejas de lá. E eu fui. E na última igreja que eu estava, no domingo, antes de voltar para casa, eu ia ministrar. Pensa naquela liturgia de domingo. O pastor está fazendo a oferta, depois da oferta vai dar os anúncios e vai chamar o pregador. Nessa hora, eu que não sou ociosa, abri o meu e-mail, estava lá, resultado do Luca, e eu meti o dedo. O Sandro só olhou, quando ele falou não, eu já tinha aberto. Eu não sou ociosa, foi só uma questão de momento. E quando eu abri, eu não entendi muito, mas estava escrito assim: Luca, 12 anos, porque foi ano passado, 12 anos, 47 cromossomos. Falei: uau, nós temos 46 cromossomos, como assim 47? Só conheço uma pessoa que tem 47, que é síndrome de Down. Meu filho não tem síndrome de Down. Então, o que está acontecendo? Gente, só ouço assim: pastora Aline Santos do Brasil, suba ao altar. Pensa nos 10 segundos mais loucos da minha vida, porque eu comecei a subir e falei: o que eu vou pregar? Minha cabeça não parava, estava pensando no que eu tinha acabado de ler. Eu só lembro, eu vou te contar a verdade, eu só lembro de flashes do Senhor falando assim para mim: você lembra de Pegadas na Areia? Quem lembra desse poema? E ele falava assim: eu te carreguei no colo. É genético. Se é genético, está desde que ele nasceu. Você só está sabendo agora. Eu te carreguei até aqui. Sobe e prega. E eu preguei.
E voltei para casa, eu e meu marido, e fomos no doutor Fernando e falamos: doutor Fernando, o que é isso? Aí ele: era o que eu tinha imaginado. Eu falei: o que o senhor tinha imaginado? O Luca tem uma síndrome raríssima, 1 a cada 10 mil meninos, se chama síndrome de Klinefelter. Alguém sabe o que é síndrome de Klinefelter? Uma ou outra pessoa que sabe, porque realmente é raro, né? Eu nunca tinha ouvido falar, e eu já estudo os transtornos há bastante tempo, mas nunca tinha ouvido falar. E ele começou a falar o que isso podia causar na vida do meu filho. E ele começou a falar: olha, ele pode ter umas doenças dos ossos, então você vai ter que fazer isso. Ele vai ter que tomar um hormônio a vida inteira, porque ele não produz testosterona. Um homem que não produz testosterona. E aí ele começou a falar. E quando ele falou assim: e tem mais uma coisa, o Luca é estéril. Provavelmente ele não poderá ter filhos. Nessa hora eu chorei muito. Eu comecei a chorar. Porque nessa hora você não lembra de Abraão, de Sara, tu não lembra de ninguém, tá? Você só lembra da sua dor. E naquela hora eu estava na minha. Então eu chorava. E aquele médico meio assim: por que você chora? Aí eu: porque eu sou burra. Ele: como assim? Eu estudo isso há anos, como que eu não vi? Se eu tivesse visto antes, se eu tivesse descoberto antes, ele já poderia estar tomando os hormônios, ele já podia estar muito melhor. E ele falou assim: ei, não, a síndrome de Klinefelter só pode começar o tratamento aos 12 anos, você veio na hora certa. Esse é o meu Deus, Ele poderia me deixar sofrer do primeiro ano aos 12 anos, mas Ele me entregou quando deveria entregar, onde eu poderia fazer alguma coisa, porque quando a gente não pode, só Ele pode. Quando eu não posso, só Ele pode. E Ele entregou na hora certa. E esse Deus é o Deus da sua vida. Às vezes você está sem saber o que fazer, querendo fazer mais pelo seu filho, querendo tirar ele daquele lugar onde ele se colocou, querendo entregar mais. Ei, o Senhor sabe a hora certa. Ele é o dono do tempo, Ele é dono do agora, Ele é dono do futuro, Ele é dono do presente, Ele é dono de todas as coisas. E eu aprendi naquele dia que eu não preciso me desesperar com o futuro do Luca, o que ele vai ser, o que ele vai ter. Eu não preciso, porque o Senhor fará na hora certa. E eu sei que eu serei uma vozinha muito chique, cheia de netos. Eu serei uma vozinha cheia de netos. E ai de você se pensar o contrário. E ai de você se pensar o contrário. Porque eu sei que aquele Deus que ressuscitou, que cura o cego, que cura o paralítico, Ele fará na vida do meu filho e na vida do seu. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Eu tenho uma mania que eu não consigo terminar nenhuma ministração sem louvor. Eu amo adorar o Senhor e dizer para Ele o quanto Ele é perfeito e maravilhoso na nossa vida. E esse louvor, ele fala muito sobre a nossa família e a nossa casa. Canta para Ele. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu creio, você crê? Haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Ele irá prover. Eu creio nele. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Como eu disse para vocês,
estadia aqui na terra, ela é muito rápida. Já já nós estaremos na eternidade. E eu amo a eternidade, eu sonho com a eternidade. Eu vou contar um segredo para vocês, mas vocês não me julguem. Eu sonho muito com a eternidade, mas muito, muito. E um dia eu sonhei, e era exatamente como eu espero. Eu chegava e tinha lá um anjo, um arcanjo me esperando, e ele falou: você conseguiu? E eu, yes, eu consegui. Só que quando eu olho para trás, tem um monte de adulto vindo atrás de mim. É agora que você vai me julgar. Quem são eles? Cadê as minhas crianças? Cadê as minhas crianças? E o anjo falou, não, eu ainda falei para o anjo, são os pais? Por favor, não me julgue. São os pais? E o anjo, não, Aline, as suas crianças cresceram. As suas crianças cresceram e elas estão entrando no céu. E no céu, irmãos, não haverá cadeirante, não haverá cego, não haverá surdo, não haverá transtorno, não haverá deficiência. Os nossos corpos serão glorificados pelo Senhor. E nós entraremos nele. Nós entraremos nele. Eu, você, os seus filhos, os filhos e as filhas dessa geração e da geração futura. Amém? Deus abençoe sua vida.